Lovers! Feliz Ano Novo para vocês! Eu estou voltando com a conversadoria no Facebook. Estava com saudade. Espero que vocês também. Lembro que as nossas entrevistas ficam gravadas lá no canal Conversadoria no YouTube, que tem uma temporada de entrevistas com portugueses no LinkedIn, toda quinta-feira também, só que com horário aqui de Portugal, às 9 da noite de Portugal, e agora de quinta-feira, às 9 da noite do Brasil, tem conversadoria aqui no Facebook. Hoje a minha convidada é conhecida, mas eu não sei se ela é conhecida pelo que ela vai contar aqui para vocês. Maria Alice Medina teve uma jornada ligada à arte e aos espetáculos. Foi casada durante 28 anos com um dos empresários mais renomados do país. Tem 3 filhos, vários netos, e antes da pandemia se dividia entre o Rio de Janeiro e Lisboa, onde ela reside atualmente. Então, vocês devem perceber que nós estamos falando aqui de Lisboa e aqui já é meia-noite. Então, olha que estreia mais especial para vocês aí do Brasil. Em determinado ponto dessa jornada, ela decidiu que precisava seguir sozinha. Voltou a estudar e queria encontrar o personagem da sua própria história. Aproveitou a sua formação em educação física para ir mais fundo nas questões do corpo, formando-se como uma fisioterapeuta, onde atua há mais de 20 anos. A minha convidada hoje é a Maria Alice Medina. Bem-vinda! Olá, obrigada. Que bom, né? Isso é uma honra. Estar na sua estreia é o máximo, isso aí. Obrigada. Que bom. Eu que agradeço, Maria Alice, a gentileza, inclusive, de, já que você está aqui em Portugal, a gente está fazendo isso agora, à meia-noite, né? Mas você sabe que é curioso, né? Porque a gente acaba trabalhando também no fuso do Brasil, né? Fica, pelo menos para mim, metade da família está lá, metade da família está aqui. E as consultorias que eu faço para lá tem que entrar no fuso de lá. Às vezes a vantagem é que você ganha um pouquinho mais da manhã, né? Porque a nossa manhã começa mais cedo que a deles. Claro. Então, não faz mal, a gente está sempre se adaptando e só o carinho de você ter me convidado e a gente poder estar junto um pouquinho é muito bom. Obrigada. Que bom. Eu que fico feliz, eu já namoro você há algum tempo. Mas isso deve ser secreto, né? Porque você só se declarou agora. Você não se declarou antes. Você não me contou esse detalhe antes. Olha, várias pessoas eu namoro assim um tempinho antes até ter a coragem ou a oportunidade de ligar e fazer o convite, né? Então, me diz uma coisa. Você se formou em educação física e acabou fazendo um trabalho na área de fisioterapia. O que aconteceu, a educação física foi a minha primeira formação universitária, e depois, quando eu já tinha 3 filhos, eu tentei estudar psicologia, mas era uma coisa assim meio furtiva, porque eu deixava as crianças no colégio e tentava tapar os buracos com a faculdade, e claro que não funcionou, né? Então, eu só consegui ficar estudando na segunda faculdade, sei lá, o 3º período, por aí, não dei muita conta mais de acabar. E passaram-se os anos até que todo mundo estava mais crescido e a vida estava tomando rumos diferentes, né? A gente sabe que por mais carinho, por mais alegria, por mais harmonia que a gente tem, às vezes as pessoas vão ficando diferentes ao longo da vida, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu fui muito feliz, um casamento maravilhoso, uma construção familiar, empresarial e social de muito valor, de muito orgulho, de muito valor mesmo, que é uma coisa que eu honro até hoje e nunca me afastei da família, são todos muito amigos, todo mundo é muito harmonizado para isso. Mas eu senti que não era meu caminho. E como o meu temperamento não é exatamente ou melhor, falar de outra maneira, eu gosto muito de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Então, era hora de tentar uma outra coisa que não fosse ficar em casa e olhando as crianças e tal.
E sei. com isso eu decidi fazer, a minha escolha seria medicina, Hum, mas eu achei que era uma rota de colisão familiar, né? Porque começa plantão e é a coisa mais complicada. é, E a medicina já vinha na minha cabeça desde menina, porque eu sempre gostei da área de saúde. sei. Mas eu fui mãe muito cedo Hum, e a medicina sempre foi um esforço muito grande, né? São muitos claro. anos de estudo, muita dedicação, então já naquela altura não foi possível. E quando, mais há um tempo atrás, eu achei que estava na hora de estudar de novo, eu escolhi a fisioterapia porque tinha tudo a ver com a área de saúde, tinha a ver com a minha formação de educação física, né? Com essa coisa do corpo, que um, é um assunto que eu gosto muito. É um E instrumento que a gente tem, né, para trabalhar. olha, eu chamo de outra coisa. É. Eu sempre me refiro ao nosso corpo como casa de viver. Interessante. Então, na realidade, o que a gente tem aqui é cenário, né? Você não trouxe e a boa notícia é que também não vai levar, né? Alguns, Então, alguns até acham que sim, né? Mas não sim, vai. ainda é. Mas isso depois aprende, né? Descobre que não é bem assim e está aí a pandemia mostrando para gente que não serve para nada, né? Com certeza. E então a casa de viver, que eu acredito é o nosso corpo, ele precisa de cuidados permanentes, ele precisa de atenção permanente para que ele se mantenha saudável. Né? Você É, tem que beber água para limpar a serpentina, você tem que comer colorido para poder botar uma flor em cima da mesa, você para poder pintar as paredes, né? Você é, tem que lidar com as suas emoções para abrir gavetas, abrir portas antes que tudo fique emperrado e aí o ar não circula, aí você não respira, você não renova, né? Não entende, não se relaciona verdadeiramente. Então, a fisioterapia viria complementar tudo isso. E uhum, dentro da fisioterapia, eu tive muita oportunidade, porque eu já fui para a faculdade madura, né? uhum. Então, era muito curioso, porque faltava um professor, a garotada toda ia para a praia, ia para não sei onde, eu ia fazer supermercado, pegar filho no colégio, estudar para poder dar conta da vida toda. E, É, e aí, realmente, com a fisioterapia, eu passei por centros cirúrgicos, passei pela pediatria, passei pela neurologia, muito tempo pela ortopedia, mas a minha paixão sempre foi o esqueleto, sempre foi a coluna, que é a é o que torre, o mantém, eixo, é o eixo, né, mestre? é a E com estrutura da casa isso de viver. Pois, e com isso, as especialidades que eu escolhi fazer, todas elas têm a ver com essa harmonia do corpo, porque eu sempre tive essa visão holística do paciente. Eu sou muito boa para tratar um ombro, mas eu trato melhor a pessoa que me traz aquele ombro. Sim. Então, é diferente de você ser um especialista num determinado segmento do corpo, eu prefiro ser generalista e conseguir mexer em tudo um pouquinho de dentro para fora, porque depois eu fui estudar medicina chinesa, então eu entendi mais ainda o que que é de dentro para fora, o que que é a comida para nós, né? Sei. Então eu acho que foi uma coisa muito complementar e eu gosto imenso. Realmente tem tudo a ver com a minha maneira de pensar e o consultório no Rio, eu tinha um consultório na Barra e um Uhum, consultório no centro da cidade, e foi uma época realmente muito promissora e muito rica, inclusive de relacionamentos, pessoas que foram clientes e que hoje são grandes amigos, pessoas que ainda buscam e dizem, mas aquele seu conselho, como é que era aquilo mesmo que eu tinha que fazer? Olha, eu estou com uhum. uma dor assim, então às vezes eu tenho que fazer consultoria pela web agora, né, na distância, pessoas que Claro, é. entendem melhor a cabeça, sabem como eu trabalho. Uhum, E aqui em Portugal, o ano retrasado, eu tive um consultório em Cascais e lá eu trabalhava só com terapia crânio-sacral, sei. que é uma técnica extraordinária de relaxamento e de afrouxamento interno. Uhum, E, e agora aqui em Lisboa, provavelmente eu vou trabalhar numa clínica aqui na Lapa, às vezes eu atendo na minha casa. que Então, aos bom. pouquinhos, do jeito que a pandemia vai permitindo, a gente vai se
adaptando a uma nova normalidade que a gente ainda não sabe qual é, Claro. né? É o flow que estão falando Sim, que a vida sim, está pedindo, né? é Não, verdade. eu entendo então que você trabalha com a fisioterapia mais preventiva do que a de reabilitação, né? Sim, porque eu entendo que eu posso pegar uma pessoa com RPG, ou com acupuntura, ou com o RPG é a reeducação postural global, né? Ou com a própria terapia crânio-sacral, e a pessoa passar 23 horas usando o corpo de uma forma incorreta. E aí a fisioterapia não funciona, não tem como funcionar, né? Claro. Ah, mas eu fiz 10 sessões de fisioterapia, não serviu para nada. E Entendi. aí, às vezes, a culpa não é da fisioterapia, é do uso que você faz do próprio corpo. Então, eu costumo interferir nas atividades de vida diária, como é que a pessoa dorme, como é que senta, como é que dirige, se está sempre sentado naquele lugar, naquele sofá que já afundou, ou se o sofá. Básico. Porque mas é isso, a pessoa não percebe que é esse nível de comodidade É, que vai criando lesões, não é? entendi. Então, eu interfiro mesmo. Então, e assim também com quando existem necessidades, alguma coisa de alimentação, alguma coisa de hábitos, alguma coisa de exercício, de É. ergonometria na própria mesa de trabalho, para poder melhorar. Então, hoje em dia, já há muito tempo, eu trabalho mais com a prevenção do que com a reabilitação. Mas a O ortopedia quanto, continua sendo. o quanto você utilizou esse conhecimento quando começou a pensar em fazer o caminho de Santiago? Olha, minha história com o caminho é, é de paixão mesmo. É. Mas aconteceu assim, quando eu comecei a ler o Paulo Coelho, Paulo e Cristina são amigos meus de muitos anos. A Cristina é irmã de uma moça que foi minha colega no Bennett a vida inteira, primário, ginásio, tal, como se chamava aquela altura, que agora já não sei mais como é que chama, já mudou É, o nome toda, não sei mais. mudou. Então, Cristina era irmã caçula dessa moça, da Tânia. E com isso, a gente sempre esteve perto, sempre, até o dia que eu descobri que ela tinha casado com o Paulo. É. E numa situação um pouco mais dramática da minha vida, Paulo foi um amigo assim que ia lá para casa meditar comigo e apoio, enfim, e nós ficamos muito perto. E eu já tinha lido Paulo, sei lá, uns 10 anos antes, quando eu tive o conhecimento de que existia no mundo, a minha busca espiritual já é muito anterior a isso, mas era os lugares que eu ia em busca espiritual, além dos cursos, tudo isso, eram os ashrams, era para a Índia, era para os grandes mestres. Mas com o Paulo eu descobri que eu fiquei sabendo que havia um lugar de busca, um lugar onde você vai para buscar e é uma coisa de exercício físico. Eu não gosto de correr, eu gosto de andar. Sempre fui andarilha, sempre fui de andar todo dia e tal. Então, quando eu soube do caminho, não me interessava viver a experiência dele. As coisas que ele viveu, os desafios que ele teve que enfrentar, são dele, né? Claro. Mas eu comecei a ter muita vontade de ir para lá. E isso foram 10 anos antes de eu conseguir ir a primeira vez. Foi em 99? Foi em 99 a primeira vez. É. E, e aí, como eu tinha muito preparo, eu sempre fiz muito exercício e andava muito. Eu só precisei ter conselhos do que eu precisaria para estar nesse lugar. Então, no Rio não existia a Associação dos Amigos de Santiago, que hoje já existe há muitos anos, já há 20 anos agora, e que está na Casa de Espanha. Hum. E eu fui para a Associação de São Paulo conversar com o presidente da associação, saber o que eu tenho que levar de sapato, de roupa, como é que é isso, como é que isso acontece, né? O que eu tenho que fazer. E ele Você foi fez super o gentil. caminho de Portugal ou da França primeiro? Não, eu saí da França. E foi curioso também, porque 2 dias antes de embarcar, eu fui jantar com o Paulo e com a Cristina e disse para ele: então, conselhos, estou indo depois da manhã e tal. Ele É. perguntou assim para mim: você sabe onde vai começar? Eu disse: não, eu preciso chegar lá no caminho, eu chegar lá eu resolvo. Aí ele fez uma pergunta que resolveu tudo. Ele diz assim: mas você está querendo vencer algum desafio?
provar alguma coisa para alguém? Eu disse, absolutamente, eu quero estar no caminho. Eu não sou de desafio, eu não disputo nada, quer ganhar, ganha, depois eu chego com calma, eu não sou da disputa mesmo. É. E eu disse, não quero provar coisa nenhuma. Ele disse, então não começa de Saint-Jean. Saint-Jean-Pied-de-Port é a última cidade francesa na fronteira com a Espanha. E a última cidade na Espanha, na fronteira com a França, chama-se Roncesvalles. Só que no meio das duas tem os Pirineus. É. E os Pirineus significam 25 quilômetros de subida no primeiro dia. E ele disse, então não sai de Saint-Jean. Eu disse, mas por quê? Ele disse, porque se você tiver um problema de joelho, você tem 30 dias de problema de joelho. Eu disse, está resolvido, não quero me machucar, não vou sair de Saint-Jean. Então eu saí da fronteira de Roncesvalles a Santiago, cheguei a primeira vez com 28 dias, eu estava andando com muita, não é pressa não, mas eu tinha muita vitalidade, né, muito treino. Então, foi aí um pedaço meu viveu lá, sabe? Vive lá. É. Então, a cada ano, a cada 2 anos, eu tenho que ir lá me abastecer. Resgatar. E agora já são 13 vezes no caminho, né? O caminho português eu fiz em 2007, mas eu fiz uma parte dele. Eu saí de Valência do Minho, que é lá para cima já, uns 160 quilômetros de Santiago, mas eu fui tem um caminho interno, o caminho do interior, e tem um caminho da costa. Eu fui pela costa que passa, caminha Viana do Castelo, Ponte de Lima, mas era uma época que o governo português ainda não estava atento para o caminho. A gente tinha que andar muito, porque não tinha onde parar. E agora não, agora já lá se vão 13 anos, 14 agora, né? Já tem mais albergue, já tem mais apoio. E eu queria ter ido em abril de 2020, que era o meu plano. Mas aí na pandemia não deixou. Aí agora abril também era uma hipótese. O caminho espanhol, que é o que eu mais gosto, está fechado até maio. Tem muita regulamentação nova. Estão perguntando aqui sobre os Pirineus. Sim, os Pirineus, o que eu posso alertar é o seguinte: quando eu comecei o caminho, quer dizer, quando eu comecei a caminhar, às vezes que eu fui no início, não existia nada naquela subida. Agora já existe um albergue muito pequeno, que só tem 15 camas, que chama-se Orion, Orbinon, um nomezinho assim, que você tem que reservar e que fica assim mais ou menos a uns 10, 15 quilômetros do início da subida. O que é sensato parar lá e no dia seguinte fazer de novo. O maior cuidado que tem que se ter nos Pirineus é que você não deve sair para caminhar sem olhar a orientação meteorológica, porque é uma subida, uma estrada muito longa, não é asfalto, é campo, e não é uma subida de escarpa, mas é uma coisa que vai subindo sempre, né? Então, ali tem, às vezes, ventos de 90 quilômetros por hora. Uau. Tem neblina muito intensa. Não tem água, não tem paragens, não tem lugar para você ficar. Ou é nesse albergue ou não é lugar nenhum. Então, eu vi pessoas, ao longo desses anos todos, eu já vi gente passar em 9 horas, eu já vi pessoas passarem em 14 horas, e eu conheci um senhor da Paraíba, que era um juiz, que ficou 24 horas preso lá, porque ele subiu sozinho, baixou uma tempestade e um nevoeiro muito intenso, ele ficou agarrado num poste de cerca por causa do vento. Imagina. E quem sobe com vento diz que é como se estivesse andando, empurrando uma parede, empurrando um elefante, sabe? Então, ali, o cuidado, quem vai sair dos Pirineus é ter certeza da orientação meteorológica. E as melhores épocas para o caminho são maio, junho e setembro. Eu já fiz 2 vezes em julho e é muito difícil, porque são 46, 47 graus. É muita coisa. É muito comum as pessoas terem insolação e é desagradável. Estão perguntando também se as 13 vezes você fez cada hora por um caminho diferente?
Não, eu gosto imenso do caminho francês. E é chamado caminho francês não porque sai da França. Ele é chamado caminho francês porque foi por onde Napoleão invadiu a Espanha. E, na realidade, eu já estive no caminho francês 12 vezes. Eu já cheguei a Santiago 13, né? Uma É, delas foi o caminho português em 2007. Mas eu já fiz lá de cima da França 3 vezes. De Roncesvalles, uma vez, e de Saint-Jean, mais 2 vezes. E as outras vezes eu saí de cidades diferentes, dependendo do tempo que eu tinha para estar no caminho, né? Você pode é. começar de onde quiser. Eu já saí de Burgos, que são 600 e poucos, já saí de León, que são 300 e qualquer coisa, de Ponferrada, sei lá, de Sarria, que são 115. Então, você pode sair de onde quiser, depende do tempo que você tem para ficar no Andar. caminho, né? E Eu o ideal é parar de quanto em quanto tempo? Ou Olha, existe uma métrica de acordo com o caminho? isso é muito individual, Rose, porque hoje em dia o caminho francês, especialmente, ele agora com a normativa toda da pandemia, tudo vai ficar diferente, mas ele já, e a minha última vez foi em 2018, ele já tem muito apoio. Ele tem apoio assim de você quiser, se quiser marcar, sair de tudo agendadinho, você pode agendar até pelo Booking, porque os albergues municipais eles não fazem reserva. E Hum, antigamente a gente pagava, dava donativo, ninguém cobrava muita coisa. hum, Mas agora eles já cobram 5, 6 euros, qualquer coisa assim, e os particulares é que cobram um pouco mais. Esses é, particulares já estão no Booking. Então, sim, se a pessoa quiser sair programada, eu quero andar 10 quilômetros por dia, vai conseguir parar em algum lugar. Pode não ser o melhor lugar, mas vai conseguir parar, né? claro. É, E eu sempre fico em albergue, porque eu sinto que o albergue é o lugar de relacionamento peregrino. É a hora que você vai fazer o jantar, em geral, só o jantar, né? Porque peregrino não almoça, se almoçar não consegue andar depois. é, E, e é a hora que todo mundo cozinha junto, ou sai para jantar junto, ou sai para uma cervejinha, para um vinho. Então, o final da tarde é sempre muito agradável. é. Mas eu sinto que hoje em dia a gente tem que olhar diferente. Eu só fico em hostal ou hotel quando eu estou muito cansada. É. Ou alguma coisa saiu ameaçou uma tendinite, uma coisa qualquer assim, que acontece, né? Hum, Apesar de que eu ando com muito cuidado e tenho o equipamento muito correto e sou muito certinha, muito controladora mesmo, então eu faço aquilo muito como tem que ser. Mas eu aproveito muito o caminho. Eu nunca quero chegar, não tenho pressa. é. Se der sono, eu deito embaixo de uma árvore, tem sempre uma canga para poder deitar no chão. Então, o caminho, eu desfruto muito do caminho. E o caminho, acho que uma das coisas boas é você se entregar à experiência do caminho. Porque se você vai para o caminho e não deixa tudo para trás, entre pessoas e hábitos e máscaras, né? E os A mochila adereços, fica muito pesada, né? a mochila emocional, a física Emocional, e o pacote que tu tem que botar nas costas. claro. Porque eu até ontem estava contando para uma amiga que eu encontrei no caminho, há muitos anos atrás, uma moça do Rio, que era muito minha amiga, e foi engraçado porque eu cheguei no albergue já atrasada, e quando eu fui botar minha mochila na cama que eu ia dormir, tinha uma mulher dormindo do lado, e eu olhei e disse, nossa, parece... Mas não é, claro que não é, eu estou aqui no meio... Não, não é. Bom, no dia seguinte, quando eu acordei, ela estava sentada na cama, olhando para mim, dizendo, parece, afinal, era as duas. Que E aí legal. nós andamos juntas uns 5 dias, É, mas ela reclamava de tudo. Ah, não consegui dormir. Ah, esse vinho é muito ruim. Ai, que saudade do meu travesseiro. Eu digo, não vai aguentar. Presta atenção, não vai aguentar. Aí, quando eu cheguei a León, eu encontrei na catedral uma pessoa que conhecia ela, que estava andando junto no caminho. Ela perguntou, então, cadê a nossa amiga? Ah, não aguentou, pegou um trem e já e foi. voltou. Ah, Então, vai a Santiago, visita a cidade e pega o caminho de casa, né? é, Então, a gente precisa mesmo, verdadeiramente, se entregar à experiência peregrina.
E tem a vantagem agora, que é bom para saber, para quem está interessado no caminho, que já existe no caminho um serviço que carrega a sua mochila. Então, se você está com tudo agendado, você consegue saber onde você vai parar. Sabendo onde você vai parar, você bota um tag na mochila. Quando você anda com a mochilinha de nada, que é água, lanterna, comida, capa de chuva, uma bobagem qualquer, e quando você chega onde você marcou para dormir, sua mochila já está lá. Então, o esforço que a gente faz para carregar o peso, quem não quer carregar o peso já tem alternativa. Eu não me separo da mochila nunca. Primeiro, porque eu não gosto de me separar. Segundo, porque eu ando, a minha postura fica melhor quando eu estou com peso, do que o corpo que cede um pouco para andar, e eu prefiro andar com a mochila. E a sabedoria é fazer a mochila mais leve possível, né? Literalmente. Então, a regra diz. Não, eu ia dizer que a mochila correta tem que ter 10% do seu peso ponderal. Então, eu tenho 60 quilos. Fazer uma mochila de 6 quilos não é nada fácil, porque você já tem o peso da mochila, né? Você tem a farmacinha, você tem as coisas de banheiro, enfim. Então, a sabedoria da mochila é realmente você só ter o estritamente necessário. E, em geral, sobra, mesmo quando você acha que está levando o estritamente necessário. E o caminho tem tudo para comprar. Pode não ter agora. Não, agora eu quero comprar uma camiseta nova, porque essa aqui rasgou. Não, pode não ter agora, mas daqui a amanhã ou daqui a 2 dias você encontra, né? Mas, então tem tudo, não precisa. É mais a coisa do remédio pessoal, né? De uma coisa super necessária, porque o caminho tem tudo, para você poder se entregar a ele. Senão você não vive, você só se cansa, né? Claro. Não vale a pena. Olha, os nossos 21 minutos já passou. Né? Eu sou uma pessoa de poucas palavras, esse é que é o problema. Mas todo mundo está pedindo para a gente continuar mais um pouquinho. Então, se você não se incomodar, a gente faz. Não, eu tenho tempo para você todo. Sem tá problema. Bem. Então, eu gostava de saber a sua opinião sobre uma situação, que eu tenho um amigo que antes da pandemia se preparava para fazer o caminho. E ele corre, faz bicicleta, todo atleta e tal. E aqui, meu marido e eu, embora tenhamos vontade de fazer, a gente nunca se aventurou em falar que iríamos. Mas um dia eu vi uma notícia que tinha um serviço que você comprava o pacote com as paragens já determinadas e de manhã você só saía caminhar e a sua mala ia te encontrar na próxima cidade onde você estava, já com a reserva pronta, com a janta pronta, com tudo resolvido. Aí eu contei para esse meu amigo e falei assim, então, acho que agora a gente já pode pensar em ir junto, né? Ele falou, não, o caminho é para você carregar aquela mochila, para você viver a experiência. Eu falei, mas a gente vive a experiência na cabeça e no coração, não é carregando a mochila, né? O que você pensa disso? Olha, eu acho que, eu sinto, melhor dizendo, que o caminho se faz caminhando. As pessoas que gostam da bike, que gostam da corrida, a corrida no caminho não funciona, não. Eu já vi muita gente correndo, mas cada um com seus propósitos. Vou correr 100 quilômetros, vou correr 3 dias, aquilo é uma viagem à parte, porque tem pedra, tem rio, enfim, isso tem que ser um preparo muito especial. A bike, eles andam muito pela carreteira e uma parte do caminho andam também pela trilha onde a gente anda, no meio do mato. Mas se você está de bike e vai fazer os seus 100 quilômetros por dia, que é o que esse pessoal da bike faz de treino, ele vai fazer o caminho em 8 dias. Só que ele não vai ver cidade nenhuma, ele não vai conversar com ninguém, ele não vai se relacionar com ninguém, ele não vai ter tempo de ver exposições, ele não vai fazer visitas. E o caminho é para ser vivido. Você atravessa a Espanha medieval, você atravessa a Navarra inteira, você vem passando por 5 províncias diferentes e você vai mudando a cultura à medida que você anda. Você vai mudando a alimentação. Tem pratos típicos de cada província. As vinícolas da Rioja, depois você passa da Rioja, você tem os vinhos, quer dizer, quando você vem da Navarra, tem o vinho que é mais habitual lá,
quando você passa para Rioja, é a grande produção de vinhos da Espanha. E depois você entra na Castilha e aí vem andando, e na Galícia é outra coisa, é muito rico como cultura. E existem sim, já hoje, o caminho já não é tão empírico como ele era no caminho, no início, né? Ele não é tão aventureiro quanto ele era no início. Então, existem sim várias empresas, inclusive uma ex-cunhada minha queria ir de bike. Eu apresentei a Ana a um grupo de Porto Alegre, ou de Curitiba, que estava indo para o caminho. Ela entrou em contato, ela estava muito treinada, entrou com eles, foi e adorou, e já foi várias vezes, já fez outros caminhos na bike. Tem muitas empresas que organizam dessa maneira. Agora, mesmo que você vá desta maneira, eu sugiro que vão de mochila e não de mala. Porque senão você leva mais coisas do que você precisa. Ou faz uma viagem hoteleira, né? Mesmo que você vá ficar em pousadas ou vai ficar em hostais, mas não leve a malinha. Porque faz parte do exercício do caminho esse desapego. De você ter aquele sapato, aquelas 3 camisas, não tem que pensar. É só se está mais frio, se secou, se não secou, se tem mais sol, se não tem mais sol, se precisa do UV, não precisa do UV. E aí faz toda a diferença quando você não tem que pensar nesses aparatos, né? Nessas máscaras que a gente é obrigado a usar na cidade, né? Então, eu acho que super vale. É uma experiência que eu recomendo. O caminho, ele acolhe qualquer tipo de criança. Eu já vi pessoas caminhando com mais de 80 anos. Eu tenho uma amiga no Brasil, a Norma, que é uma querida senhora de 85 anos. Ela fez o primeiro caminho dela, a gente não se conhecia, depois conheci na associação, e a gente sempre disse, vamos juntas, vamos juntas. Bom, em 2016, eu saí da França, fiz o caminho todo a Santiago, voltei para o Brasil, fiquei umas 3 semanas, e voltei para o caminho com um grupo da Escola Americana de Botafogo, onde essa senhora de 85 anos estava, já com 85, só que já operada do coração. Uau! E andou os 115 quilômetros para chegar a Santiago. Andamos juntas, finalmente. É um exemplo. Qual é o tempo mínimo para fazer o percurso? Olha, o ideal são 30 dias. Mas dependendo da velocidade, ou se a pessoa se machuca, ou se precisa ficar descansando por qualquer intercorrência, 32, 38. Tem gente que, por exemplo, nas grandes cidades, só para não fazer confusão, no albergue você não pode ficar mais de um dia. Você tem que sair na hora que eles mandam, porque eles fecham para limpar, para abrir para quem está vindo, né? Então, mas nas grandes cidades que você tem mais de 1 ou de 3 ou 5 albergues, você pode ficar na cidade mudando de albergue. Né? Só você precisa provar que é peregrino. E para provar que é peregrino, você tem que ter a credencial peregrina. Que eu vou aproveitar e mostrar aqui no livro. Ó. Então, eu ia perguntar do livro, você nem mostrou ele ainda? Pois é, mas é que é muita coisa para falar. Olha, essa aqui é a credencial peregrina. É um pedaço de papel que reza de onde você vai começar, o seu nome, o seu endereço e tal, e aí você vai carimbando aonde você dorme. Compra esse passaporte? Não, você recebe da associação. Tá bem. E outra coisa, a primeira, quer dizer, a de saída você recebe. Depois, se você achar que o carimbo é mais lindo do mundo, como eu achei na primeira, que eu acabei enchendo 3 credenciais, aí você compra no caminho, né? Mas o final da história tem que chegar a Santiago e mostrar o que você andou verdadeiramente, né? Sei. E você tem que carimbar onde você dorme, porque aí em Santiago eles sabem se você pegou alguma condução, se você pegou trem, se você pulou etapa. Se você deu uma gambiarra no negócio. E tem peregrino que dedura o outro. Não, essa cara pegou um ônibus, não sei o que, andou. Tem isso também. Que legal. E aí, o que acontece? A concha a gente não compra, a gente ganha. A concha peregrina... Você tem 13 conchas? Não, eu faço assim, eu uso a minha, que pena não peguei aqui, ela está aqui, mas ela está guardada. Eu uso a minha sempre, a primeira. Aliás, eu já escrevi todos os anos que eu fui, ela está toda escrita.
Mas acho que eu recebo, cada vez que eu recebo a credencial, eu dou a confraria de novo, porque aí ela dá para outra pessoa, né? Eu não trago para o caminho, eu trago sempre a minha. E aí, pela minha paixão do caminho, para aproveitar o livro, eu acabei fazendo esse livro, que é, na realidade, um livro de fotos do caminho. Não é um livro autobiográfico, não é um livro guia para o caminho. As dicas, os aconselhamentos, as orientações, todas eu dou quando eu faço coaching para quem vai. Não é um coaching psicológico, porque eu não sou psicóloga, é um coaching físico, de orientação, de compra de material, não é um material barato, então para você estar bem preparada, não é um material barato, né? Tem gente que gosta de andar de tênis, mas não é qualquer tênis, não é o tamanho do tênis, então precisa mesmo de orientação para não se machucar. Porque do mesmo jeito que o seu amigo disse que tinha que carregar o peso, aquela coisa, o caminho não é preciso ser feito com sofrimento, né? Então, se você não se machuca, se você consegue estar mais confortável com tudo, você desfruta melhor desse esforço físico ou desse tempo que você escolheu para ficar no caminho, né? Então, eu escolhi fazer um livro de fotos, porque eu sou apaixonada mesmo pelo caminho, e eu quis fazer um livro lúdico. Olha, isso aqui é o caminho. Você fez depois de quantas viagens o livro? O livro foi feito depois da minha viagem de 2016. Ele levou 2 anos para ser feito. Aqui são botas e coisas peregrinas. Ele foi um projeto que eu consegui que um artista bárbaro, o Jorge Falsen, entendesse a minha proposta, porque eu queria, desde sempre, fazer um livro lúdico, um livro que você não decora, um livro que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. As fotos não têm ordem. Eu coloquei no meio das fotos, elas estão todas identificadas, mas eu coloquei no meio das fotos algumas frases minhas e de outros pensadores para as pessoas, para as pessoas poderem viajar comigo pelo livro, né? E introspectar e, enfim, viajar mesmo. Ele tem também 10 QR codes para verem filmetes do caminho, que são filmes que eu fiz ao longo do caminho. No Brasil, ele tem um negócio que eu gosto imenso, mas que eu não consigo trazer aqui para Portugal, que é uma audiodescrição para deficiência visual. Sei. Legal. Por conta do direito autoral, que é muito caro. Então, bom, para quem está aqui em Portugal, consegue comprar com você? Quem está aqui em Portugal pode comprar comigo. Eu vivo em Campo de Ourique. E comprando comigo sai com autógrafo, às vezes te interessa, né? Claro. Eu quero o meu com autógrafo. Ele aqui em Portugal estava à venda. Agora está tudo fechado, né? A gente sabe disso, naquele site Walk, que é um site português. Sei, Walk, sim. Estava na FENAC, estava na Travessa, no Príncipe Real. E no Rio ele vende na Travessa, em São Paulo, na Martins Fontes, que é uma livraria de São Paulo. Sim. E aqui pode entrar em contato comigo no meu Instagram e a gente organiza para entregar direitinho. Olha, estão dizendo que querem comprar no Brasil com autógrafo, aí tem que esperar você ir para lá, quando a gente puder sair, não é? Quando eu puder ir, o ano passado já não consegui ir hora nenhuma, mas o Instagram vai estar funcionando, então quando perceber que eu estou para lá, é só entrar em contato, que aí sai direitinho com o autógrafo. Que bom. Bom, a nossa conversa fica lá no Facebook, eu fico aqui no Facebook, e tem vários comentários. Nossa, que arrepiante, está aí o livro, quero fazer, mais 21 minutos, por favor, isso é uma arte.
Depois a Maria Alice entra e vê os comentários e pode responder se quiser. Claro, E, claro, claro. inclusive, colocar uma foto da sua concha, que eu fiquei curiosa para ver Ah, a eu sua faço primeira isso. concha. Eu Tá faço bem? isso. Faço, boa ideia. Faço sim, coloco lá. Vamos nos encaminhando para o finalmente. Eu queria perguntar o que o caminho mudou em você. Mas é a pergunta que todo mundo faz e que já me fizeram tantas vezes da primeira vez. Eu acho que o caminho, desde a primeira vez, o caminho me trouxe de volta. Na Você realidade, foi e ele te trouxe. ele me trouxe de volta porque ele me trouxe de volta para mim, né? Foi a minha escolha por mim. Foi a minha escolha do meu voo de liberdade. Eu já tinha voado antes de ir para o caminho, eu já tinha voado. Mas foi uma possibilidade de olhar para mim e me reconhecer naquele propósito, que era, continuava sendo da espontaneidade, do estudo, da, de ser útil, de cuidar do próximo. Eu cuidei de muita gente no caminho. Sempre que eu vou, eu trato pessoas, porque é o pescoço, é a coluna, é a mochila mal arrumada, é o joelho que dói. Então, eu acho que a essência da minha paixão pelo caminho foi exatamente a possibilidade de me reconhecer de novo, né? De ser fiel a mim mesma enquanto pessoa, né? Enquanto ser social. E uma coisa que eu aprendi desde a primeira vez, que me ajuda imenso até hoje, é que o meu norte está para aquilo que eu não quero. Eu aprendi no caminho a escolher as coisas que eu não quero para mim. E o que eu quero, eu não sei, não é? Porque eu estou viva. Eu hoje estou de vermelho, amanhã estou de amarelo, hoje eu estou aqui, ontem eu estava no céu. E eu gosto muito da vida. Então, a hipótese de estar viva e viver a vida com a intensidade que ela tem e com as possibilidades que ela oferece, mesmo na pandemia. Quanto Foi? aprendizado, Quanto? quanto aprendizado. E eu estou adorando essa história de aprender a falar com os olhos. Porque agora você anda com a cara tapada, né? E Claro, você não reconhece as pessoas. Se não tirar um pouquinho a máscara, você não sabe quem é, com quem você está falando. é Então verdade. você tem que aprender a agradecer com os olhos, a sorrir com os olhos, a não gostar com os olhos, a duvidar com os olhos. É uma outra linguagem É. que é poderosa, poderosa como aprendizado, São o né? espelho da alma mesmo. É poderosa, pois é. Então, o caminho foi assim para mim, sabe? Foi de me conectar de novo comigo mesmo e me ajudar a entender que o que não é para mim, eu vou reconhecer, porque o meu norte está porque eu não quero. O que eu quero, eu não sei. Então, eu vou vivendo a cada dia, ou a cada projeto, ou a cada. Hoje em dia, eu me envolvo com o trabalho social aqui. Eu tenho, graças a Deus, um monte de amigos portugueses, onde a cada vez que eu posso ajudar, eu estou envolvida e gosto de me sentir útil. E quem sabe um outro livro sai por outro motivo qualquer, seja do corpo, seja escrita do caminho, seja um pouco do que se viveu lá para trás, não sei. Isso aí ainda não sei. Uma, Mas a riqueza do caminho, eu acho que é esse encontro, sabe? Essa possibilidade de olhar para dentro, que é um você, tempo que na selva da cidade a gente não tem, não é? você conversa com seu Hernani durante o caminho? Olha, ele esteve comigo e está sempre. Meu pai é o meu lado emocional. Foi ele que me ensinou a dançar, foi ele que comprava meus livros, me levava para o teatro, para o cinema, minha música. Então, ele esteve comigo no primeiro caminho, com certeza, muito. Até porque ele era português, ele era do Porto, vivia na Feita, e eu nunca tinha vindo a Portugal enquanto ele foi vivo. Ele foi para o Brasil com 13 anos e nunca mais voltou. Então, quando eu cheguei a Santiago a primeira vez, já lá agora, 22 anos, agora em junho serão 22 anos, eu vim a Lisboa, que eu também não conhecia, fiquei aqui uns 4 dias e fui para o Porto.
e fiquei uma semana hospedada numa pensãozinha na Ser Feita. A minha mãe ainda estava viva, mas não sabia mais número de coisa nenhuma. É. E lá não tinha mais relação com a família. Aí eu fiquei na Ser Feita para um lado e para o outro, tentando sentir a energia do lugar, com todos os tempos, né, os anos que já tinham passado, e de conhecer a cidade e tal, de ter essa memória atávica que continua sendo. Eu gosto de Lisboa, eu gosto da Lisboa Da velha, metrópole. que está ali, não, e é a Lisboa velha que está linda, retrofitada, né, moderna, É, globalizada, é muito fantástico. Eu lindo. adoro essa cidade aqui. É, E realmente ele foi comigo na primeira vez com muita presença, mas ele vive aqui, ele está presente sempre. que bom. Uma última, não vou resistir. Sabe que esse ano é um ano santo. É, pois Co- é mais uma razão para querer ir para lá. conta a história da porta que Olha, fica. o Ano Santo é considerado Ano Santo, e na Espanha se diz o Ano Chacobel, com X, Chacobel, que ele É, lá, a Galícia tudo é com X, né? Você, piscina. é, Então, Chacobel é o Ano Santo. O Ano Santo é considerado santo quando o dia 25 de julho caia num num domingo. domingo. Isso. Então, por exemplo, eu fui em 99 o primeiro ano, era Ano Santo. Eu voltei em 2001, era Ano Santo. Eu voltei em 2004, era Ano Santo. Então, eu tenho 3 Compostelas, 3 diplomas de chegada de 3 anos santos seguidos, o que para mim, como peregrina, é um orgulho muito grande, um troféu lindo. Você sabia isso? E foi Eu nesses sabia, anos de não, eu fui, propósito ou não? não, peraí, eu fui em 99 porque foi um momento que o consultório me permitiu sair e eu É, resolvi que estava na hora de ir. Eu cheguei lá e descobri que era no Santo, eu não sabia nada é, disso, né? ó, Então, é. esse ano 2010 foi o último, 2021 é Ano Santo de novo. Então, o que acontece? Durante o Ano Santo, todas as igrejas na Espanha, e aí eu te confesso que eu não tenho muita relação com a Igreja Católica, então eu não sei se toda a Igreja Católica tem isso, mas na Espanha é assim: eles têm uma porta que chama-se Porta do Perdão, que é a porta da indulgência. Então, essa porta só abre nas igrejas todas durante o Ano Santo. Na Catedral de Santiago, na parte de trás dela, tem uma praça linda atrás, é onde fica a Porta do Perdão, que é uma coisa assim de 30 metros de altura, é tudo gigantesco, né? Só que quando não é o Ano Santo, onde está a porta tem assim uma distância, talvez de uns 3 metros, e uma grade. Antes da grade, eles fecham com tijolo. E É. aquilo não passa ninguém ali até que seja Ano Santo de novo. Mas quando vai ser o Ano Santo, como aconteceu agora, 31 de dezembro, o arcebispo da cidade faz uma cerimônia, e às vezes é uma friaca louca, porque às vezes neva, é raro nevar, mas é Claro. um frio danado, É. e ele quebra esse tijolo com umas marteladas, simbolizando o rompimento e a abertura para o Ano Santo. E aí é muito curioso, porque agora também está tudo diferente, mas a gente via assim 2.000 pessoas em fila esperando para passar naquela porta, porque aquilo deve perdoar mesmo, né? Eu, quando estou Haja lá, eu perdão. aproveito e passo muitas vezes para tirar os pecados todos, qualquer coisa que ainda tenha por aqui para trás, mas são sempre os simbolismos do caminho, né? As coisas que a gente aprende a respeitar enquanto peregrino. É a experiência a cerimônia do Botafumeiro, que é o incensário que roda por dentro da catedral. Aquilo é uma coisa extraordinária. Na É. Priscas Eras, na desculpa de abençoar os peregrinos que chegavam, fétidos, machucados, feridos, etc., os padres passavam o incenso como se fosse para abençoar, mas na realidade era para tirar o cheiro que Tirar o ficava cheiro. dentro da catedral. E hoje em dia a peça ela tem 1,60 m de altura e tem 80 quilos em prata. E ela sobe a quase 60 metros de altura. É uma coisa. São 12 homens puxando cordas. Aliás, no livro tem um dos QR Codes é do Botafumeiro. São 12 homens puxando as cordas para aquele pêndulo poder subir a altura que vai. É uma coisa, fica todo mundo em êxtase, em silêncio, porque aquilo é
É um momento de final da missa, tem sempre uma freirinha que canta o hino de Santiago, e durante o hino é que aquilo pendula, e aí abençoa todo mundo, e tem o incenso, tem toda aquela ritualística que acolhe, né? Cada peregrino que chega lá, cada um com seus motivos, cada um vai para o caminho com seus próprios desafios, e é muito enriquecedor. E eu já vi, olha, já vi cadeirante, já vi pessoa de bengala, já vi pessoa. Eu conheci uma vez uma moça que tinha tido um derrame, uma coisa, um AVC, e ficou em cadeira de roda 1 ano e estava fazendo o caminho para comemorar a recuperação dela. Então, o caminho acolhe a todos. Eu super recomendo. Que Super lindo. recomendo. Nossa, encantador a sua conversa. Muito obrigada. Não tinha estreia melhor do que essa. Eu fico honrada, que bom. Obrigada. Muito obrigada. Eu mando depois o link. Se a Maria Alice puder entrar depois nos comentários, responder. Claro, imagina. Tem muito carinho, muitas mensagens. Carinho por você, carinho por quem esteve aí com a gente nessa conversa boa. E sempre que quiser, a gente arranja assunto para conversar. Tá bem. Tá bom? Olha, avisando os meus live lovers, a nossa entrevista fica aqui. Vai também para o canal do YouTube, Conversadoria. E toda quinta-feira, às 9 da noite do Brasil, tem uma nova pessoa muito interessante para você conhecer e se inspirar. Boa noite, um beijo. Boa noite a todos. Obrigada por estarem conosco. Obrigada, boa noite. Amém.